Parte 9. Tempestade de fogo e chifres. A ocupação Dothraki das terras da coroa foi um processo de transformação brutal e total. Com a chegada em massa de seu povo de Vaes Dothraki, não apenas guerreiros, mas mulheres, crianças, ferreiros, artesãos e os velhos, Porto Real e seus arredores começaram a se assemelhar a um acampamento do mar de grama transplantado. As casas de madeira e pedra foram adaptadas com tendas de couro colorido nos pátios. Os cheiros da cidade mesclaram-se com o aroma de carne de cavalo grelhada e leite de égua azedo. A língua gutural Dothraki tornou-se tão comum quanto a língua comum nas ruas. Rhaego governava com punho de aço, seu decreto simples: adaptar-se ou morrer. Muitos pequenos lordes, vendo seus campos tomados e suas fortalezas cercadas, ajoelharam-se. Outros resistiram e foram erradicados, suas terras dadas a cos leais. O grande Khalazar agora não era mais apenas um exército. Era uma nação em movimento que havia parado para criar raízes com força. E seu tamanho era aterrorizante. Mais de 100.000 almas, com um exército de combate que beirava os 50.000 cavaleiros, todos unificados sob uma única vontade. Uma força que fazia os exércitos dos reis em guerra parecerem milícias de aldeia. Com seu flanco leste seguro, seu poder absoluto em Porto Real e seus dragões empoleirados em Pedra do Dragão como canhões viventes, Rhaego voltou seu olhar para o sul. Para a casa que havia liderado a rebelião. Para o local onde a conquista Targaryen de Westeros havia verdadeiramente começado séculos antes. Ponta Storma. A fortaleza dos Baratheon, erguida pelos próprios do Randon para desafiar os deuses e o mar, era o símbolo da resistência que derrubou sua família. Stannis Baratheon, o último dos reis rivais com um exército real, estava entrincheirado lá. Seu caráter inflexível e sua crença em seu direito o tornavam o obstáculo perfeito e final para a legitimidade de Rhaego. Rhaego não convocou seus cos para um conselho de guerra. Ele os reuniu no pátio de treino da Fortaleza Vermelha, montado em seu garanhão branco, a coroa de ferro de Aegon reluzindo sob o sol. O servo que se coroou rei em meu trono se esconde atrás de pedras molhadas pelo mar, anunciou, sua voz cortando o ar quieto. Ele acha que suas muralhas podem deter o vento. Ele nunca viu uma tempestade Dothraki. E nunca sentiu o fogo do dragão. Ele ergueu um punho. O grande Khalazar marchará. Levantem suas tendas. Levem seus cavalos. Ponta Storma será nossa. Seus campos serão nossas pastagens, suas pedras serão nosso abrigo, e o sangue Baratheon regará a terra para nossos filhos. O rugido ensurdecedor levantou-se de milhares de gargantas. Era o som da horda pronta para se mover. A marcha para o sul foi uma demonstração de poder avassalador. Uma coluna interminável de cavaleiros, carroças e gado movia-se pelas estradas das terras da coroa, o rio vivo de pessoas e aço. E acima, voando em círculos altos como abutres divinos, estavam os dragões. Rhaego não marchou com seu povo. Ele voou. Montado em Drogon, ele cortou os céus. A sensação era indescritível, o vento uivando, o poder titânico da besta entre suas pernas, o mundo reduzido a um mapa baixo. Viserion e Rhaegal voavam atrás, seus gritos oucas servindo como fanfarras para o exército em marcha. Pela primeira vez desde Aegon, o Conquistador, um Targaryen cavalgava o céu de Westeros para a guerra. A visão dos 3 dragões pairando sobre as colinas e florestas aterrorizou o campo. Aldeias eram abandonadas antes mesmo da horda chegar. Mensageiros de Stannis, tentando alcançar possíveis aliados, eram capturados por patrulhas Dothraki ágeis. O cerco a Ponta Storma começou antes que a primeira tenda fosse erguida. A fortaleza surgiu no horizonte, imponente em seu promontório rochoso, batida pelas ondas furiosas da Baía dos Naufrágios. Suas muralhas, grossas e altas, tinham resistido a cercos por séculos. Stannis, o imperturbável, havia preparado suas defesas. Catapultas, balistas, e reservas de alimentos. Ele acreditava na justiça de sua causa e na força de sua pedra. Rhaego pousou com Drogon em uma colina com vista para a fortaleza, seus irmãos dragão pousando ao lado. Ele observou, seus olhos violeta analisando cada torre, cada muralha.
Ele viu os estandartes do cervo coroado tremulando, desafiantes. Stannis, de armadura, apareceu nas muralhas, sua figura magra e resoluta visível mesmo à distância. Ele não tremia. Rhaego montou novamente em Drogon. Ele não deu um ultimato. Não ofereceu termos. Sua resposta foi um grito gutural, um comando para a besta negra. Drogon levantou o voo, seguido por seus irmãos. Eles subiram, virando-se contra o vento que vinha do mar, e então mergulharam. O primeiro ataque não foi contra as muralhas. Foi contra os pátios externos, os estábulos, os depósitos de madeira. Jatos de chamas amarelo-brancas, quentes o suficiente para derreter aço, vomitaram dos 3 dragões. A madeira explodiu em chamas instantaneamente. Os cavalos, em pânico, fugiram. A ordem dentro da fortaleza começou a ruir sob um inferno vindo do céu. Stannis ordenou que as balistas atirassem. Grandes lanças de ferro foram lançadas contra os dragões. Rhaegal, o mais ágil, desviou. Uma quase atingiu a asa de Viserion, rasgando uma membrana, fazendo o dragão branco-dourado gritar de dor e raiva. Sua resposta foi um rio de fogo que engoliu a torre da balista e os homens nela, seus gritos perdidos no rugido das chamas. Rhaego, em Drogon, focou no portão principal. Uma sucessão de jatos de chama concentrados atingiu a pesada estrutura de carvalho e ferro. A madeira não queimou. Ela consumiu-se, tornando-se carvão em segundos. O ferro em brasa gotejou como cera. Com um estrondo que competiu com o trovão do mar, o portão desabou, deixando a entrada da fortaleza aberta e fumegante. Foi o sinal que a horda esperava. Com um grito que abafou até os rugidos dos dragões, o grande Calazar avançou. Não era um ataque disciplinado da infantaria, era uma enchente. Milhares de cavaleiros Dothraki desceram pelas colinas e atravessaram a terra de ninguém, suas lanças baixadas, seus araques reluzentes. Eles inundaram o portão em ruínas, encontrando uma resistência desorganizada e aterrorizada de soldados Baratheon. A batalha dentro de Pontas Dorma foi uma carnificina unilateral. Os Dothraki, em seu elemento de combate próximo e caos, eram imparáveis. Stannis, fiel ao seu caráter, lutou até o fim. Ele foi encontrado no salão principal, defendendo os degraus que levavam ao salão do trono dos Durrandon, cercado por seus homens mais leais. Ele matou 3 Dothraki antes de ser derrubado por uma lança nas costas. O último rei Baratheon morreu como vivel, inflexível, amargo e derrotado. Rhaego pousou Drogon no pátio interno, desmontando entre os mortos e os vencedores. A fortaleza estava tomada. Os dragões, empoleirados nas torres mais altas, lançavam chamas ocasionais para pontos de resistência teimosa, seus silhuetas negras, douradas verdes contra o céu de tempestade, criando uma imagem apocalíptica. O Khal dos Caos, o rei dragão, caminhou até o grande salão de Pontas Dorma. Ele ignorou o trono dos Durrandon, um assento pesado de pedra. Ele havia vencido. A casa que começou a queda de sua família estava exterminada. O sul, até as marcas de Dorne, agora tremia sob sua sombra. Ele saiu para as muralhas, olhando para o mar furioso abaixo e para as planícies atrás de si, onde sua horda incontável montava acampamento. O vento uivava, carregando o cheiro de fumaça, sangue e sal. Pontas Dorma havia caído. A tempestade havia encontrado um vento mais forte. E o vento tinha asas de dragão e o som de cascos de milhares de cavalos. O próximo alvo, Rhaego sabia, estaria no norte. Mas naquela noite, enquanto os Dothraki celebravam com vinho e a comida saqueados da fortaleza, o rei conquistador olhava para o horizonte, já planejando o fogo que consumiria Winterfell, o vale todos que ousassem se opor ao dragão renascido.